Olá, tudo bem? A proposta dessa reflexão de hoje é falarmos sobre o tema Panorama do discurso de ódio no Brasil. Essa reflexão ela será feita baseada em várias outras ciências, como a filosofia, a história, a sociologia, a literatura e a biologia, a fim de poder esclarecer melhor e possibilitar maiores compreensões no que tange a essa questão. Bom, não tenho dúvida que estamos diante de um dos temas mais atuais da nossa conjuntura, até porque antes da pandemia a questão do discurso de ódio já era um dos temas mais debatidos e explorados, tanto que a sua utilização teve uma grande influência nas eleições de 2018. O discurso de ódio é aquele que visa a promoção do ódio e a incitação à discriminação, à hostilidade e violência contra uma pessoa ou grupo em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição física ou outra característica de um determinado grupo. O discurso de ódio ele tem sido empregado para insultar, perseguir, justificar a privação dos direitos humanos e, em casos extremos, para dar razão a homicídios. Em 1936, quando Sérgio Buarque lançou seu livro Raízes do Brasil, dizia que nós brasileiros éramos homens cordiais. A primeira característica da cordialidade era a generosidade e a civilidade, destacada por todos os visitantes, hospitalidade gratuita, aversão a práticas rituais, e ressalta que somos homens cordiais, fortes de coração. É claro que foi interpretado de outras formas também, mas cordial significa que agimos pelo coração, inclusive quando odiamos, ou seja, nosso ódio é instintivo também. Sobre esse conjunto de elementos que foram colocados, é possível compreender que naquele contexto, particularmente na Alemanha, onde estudou, o ódio encontrava um terreno fértil em diversos países no mundo, talvez um pouco menor no Brasil, nem por isso menos irrelevante. O mundo ao redor era profundamente voltado ao ódio e o Brasil, mesmo diante das guerras, estava em convulsão. Não como a Alemanha nazista ou a Itália fascista, onde havia uma questão de ódio acirrado. Talvez essa tenacidade um pouco menor em relação ao ódio da época, aqui se oculta nos fatos de que os desenhos de Debré, em meados e final do século XIX, na repressão ao quilombo de Palmares, no século XVII, ao fato de que Zumbi foi morto de forma tão cruel, e que costuraram seu pênis dentro da sua boca, manifestando um ódio violento e profundo, tão quanto agressivo contra a rebelião escrava e seus insurgentes que estavam contra a instituição da escravidão. Isto é, o medo de que um dia os negros se levantassem e derrubassem a ordem vigente, dura e injusta, absolutamente desumana, praticada entre os portugueses. Em Canudos não foi diferente, Foram 4 expedições, sendo que a última e a única vitoriosa. A maneira como foram mortos foi extremamente terrível. Vale ressaltar que Canudos chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia,
quando desenterraram o corpo de Tônio Conselheiro, né? Quando suas cabeças foram levadas para Salvador, quando faz esse gesto quase que de enterro da memória da violência, havia um ódio que Euclides da Cunha observou como se fosse ele, então, sertanejo, ao dizer que havia um encontro do Brasil litoral do século XIX, civilizado, a um Brasil antigo, violento, como se o ódio fosse característica do... não fosse como se o ódio não fosse uma característica do Brasil como um todo, mas característica dos grotões do fim do mundo, característica dessa expressão rural, desse Hércules Quasímodo, como ele chama o camponês. Se nós imaginarmos que na Guerra de Contestado usaram-se aviões para bombardear em território brasileiro gente brasileira, a repressão de Contestado é de uma violência enorme e ainda não inteiramente avaliada no Brasil. Quando se reprime o cangaço, que pode ser avaliado como resultado da desigualdade e das injustiças no Nordeste, ou como vingança dos sertanejos extremamente violentos, a repressão ao bando de Lampião e Curisco é não somente uma vitória do Estado sobre grupos rebeldes, ela representa todo o ódio associado através da decapitação das pessoas que tiveram suas cabeças cortadas e levadas para o Instituto Legal Nina Rodrigues, na Bahia, para estudar onde estava o mal dentro dessas cabeças. Na verdade, essa discussão é sempre complexa, pois a forma como se executa também mostra um transtorno da parte de quem se julga dotado de saudável sanidade. Vejamos como não é utilizada a expressão guerra civil quando o Rio Grande do Sul se separa do Brasil por 10 anos. Não se utiliza guerra civil na cabanagem, no Pará, na balaiada, no Maranhão, na Sabinada, na Bahia, na Revolução de 1930. Todos esses movimentos são considerados revoltas regenciais, movimentos constitucionais, movimentos liberais, mas nunca guerras civis. Guerra civil é coisa de argentino. Argentinos é quem fazem guerra civil, como a de Juan Rosas. Guerra civil é coisa da Colômbia, como a Guerra dos 1000 Dias. Guerra civil é coisa de norte-americano, como a Guerra de Secessão entre 1861 a 1865, né, que levou à morte de mais de 600 mil pessoas. Se guerra civil é o conflito entre pessoas ou grupos do mesmo país, por que as nossas não são guerras civis? É porque não enxergamos o que fazemos que seja igual ou pior o que os outros fazem. Porém, não reconhecemos em nós o que vemos claramente nos outros. A cada 3 minutos, uma pessoa morre assassinada no país. A cada 15, uma pessoa morre no trânsito do Brasil. São quase 100 mil mortes violentas por ano, que colocam o Brasil na lista entre os 20 países mais violentos do mundo e entre os 10 com maior índice de mortalidade no trânsito. Temos a 3ª maior população carcerária do planeta e um sistema carcerário deprimente, cheio de jovens negros, pobres, homossexuais, periféricos, que são violentados e mortos todos os dias. Esses dados refletem a imagem de um país que é muito violento. Mas criamos no imaginário social a ideia de que somos um país pacífico. Isso ocorre em outros lugares do mundo. Agora estão querendo amenizar o que o regime militar fez no Brasil entre 1964 a 1985. Vivemos com frequência a guerra civil e há quem diga que, em vários sentidos,
que a periferia é uma guerra civil em curso, porque é uma característica do Brasil evitar se encontrar com a violência. Se imaginarmos que nós matamos mais que a Síria, que está em guerra ultimamente, a questão crucial da história brasileira é que a violência é do outro, ou é do Nordeste, ou é do Sudeste, ou é do Norte, ou é da capital, se eu moro no interior. É da igreja da pastora que matou o marido, mas não é da minha igreja, que somos da mesma convenção. É do padre que desviou 2 bilhões, mas não é do padre que lidera a minha comunidade, ou do médico que estuprou várias mulheres. Mas eles não nos representam. A primeira constatação que se faz é que, por incrível que pareça, é que somos um povo amistoso, pacífico. Os outros é que não prestam e são violentos e cruéis. Por que temos tal horror ao ódio? Essa dificuldade do brasileiro em enxergar os seus próprios defeitos mostra que temos muita resistência em assumirmos que fizemos e fazemos. Praticamos corrupção, manipulamos informações quando nos convém, temos preconceito, racismo, somos xenófobos e a violência é sempre do outro. Isso nos dá indicativos muito fortes de ódio de todas as espécies, historicamente raciais, econômicos, sociais, políticos, latentes, às vezes que explodem em movimentos. Temos uma generalizada e paralela incapacidade de perceber o ódio em nós e uma capacidade gigante de notá-la nos outros. Temos resistência de reconhecer que o ódio é onipresente e universal, com exceção da nossa família, do nosso condomínio, da nossa cidade ou do nosso bairro. Talvez pela nossa formação predominantemente cristã, apesar da importante presença de outras importantes religiões no Brasil, que é um país predominantemente cristão. Aprendemos no Sermão da Montanha, né, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que são bem-aventurados os pacíficos. Aprendemos com Dante Alighieri, os quadros dos iracundos são os que odeiam, são os dotados de ira, que representam o pecado capital. Ou seja, os iracundos não irão para o céu. Os iracundos irão para o inferno. Os pacíficos herdarão o reino de Deus. A raiva, ela desfigura as pessoas. Perdoar é uma necessidade e um impositivo cristão, ainda que seja uma utopia permanente. Poderia ser ilustrado da seguinte forma na imagem de um Brasil com pensamento conservador, cujo ódio remete à agitação da revolução social de todos aqueles que querem mudar o sistema. Nos 3 grandes pensadores que tentaram definir a natureza humana, Hobbes, a partir da sua obra O Leviatã, como estado natural do homem, ele coloca essa situação, né, e a circunscreve entendendo o homem como lobo do homem e define os homens como violentos. Não nos matamos porque há repressão e poderes maiores. Somos naturalmente voltados à violência. Já para Rousseau, ele estabelece que somos atributivamente bons, tranquilos, pacíficos, mas aprendemos a matar, a mentir, a roubar, a partir da sociedade que nos corrompe. Por fim, todos os empíricos, como Locke, que vai dizer que nascemos como uma tábua rasa, folha de papel em branco, que aquilo que vai ser escrito na nossa personalidade
depende exclusivamente das nossas experiências. Entre os que defendem uma natureza malvada, inclinada ao ódio, entre os que defendem uma natureza pacífica, entre os que defendem a natureza neutra, tendente ao ódio ou ao pacifismo, de acordo com as suas experiências, os filósofos debateram durante muitos anos se haveria essa natureza humana. Nas salas de aulas, grupos distintos e mutualmente incomunicáveis que se identificam por renda, esportes, pegadores e condição sexual, e que em muitos casos nem se falam, não se gostam, debocham uns dos outros e etc. Eis que a turma vai mal na avaliação de um professor. A panela de pressão perde o pino, porque agora eles têm a quem odiar. Um fala e o outro complementa, agora são um só. É muito difícil amar, mas odiar não é. O que quis dizer Fernando Pessoa quando, em um dos seus poemas, Poema em Linha Reta, disse: estou farto de semideuses. Onde é que há gente nesse mundo? Clarice Lispector, por sua vez, desabafou em sua crônica Mineirinho a revolta da perplexidade pelos disparos por um policial num bandido. Esta é a lei. Mas se há alguma coisa que me fez ouvir o primeiro tiro, foi alívio de segurança. No terceiro, me deixou alerta. No quarto, desassossegada. No quinto e no sexto, me encobrem de vergonha. No sétimo e no oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca fica trêmula. No 11º, eu me espanto. No 12º, eu chamo meu irmão. E no 13º, me assassina. Porque eu sou outro e posso ser ele amanhã. O ódio está generalizado. Ele gera uma identidade que pode se transformar em lucros. Empresas de comunicação já perceberam isso há muito tempo e sabem o que dá audiência sabem que o que dá audiência são notícias negativas. Notícias boas não geram tanta expectativa assim, mas basta anunciar uma tragédia e a audiência aumenta. Mas a notícia que diminuiu a pobreza, o número de desemprego e que alguém foi salvo no incêndio ou de um naufrágio, não tem o mesmo efeito. A contradição é a grande questão dessa problemática. Como a notícia de que um músico desconhecido foi morto com mais de 80 tiros por militares. Não gera a mesma comoção, né, tão grande como a morte ou o sequestro de uma pessoa famosa. A impressão é que a sociedade está ficando louca. O que descaracteriza a verdadeira função do hospício, né? Como diria Foucault, a função do hospício não é só colocar os loucos lá dentro. Desde que se inventou esse espaço e foi posteriormente reformado por Felipe Pinel, que complementa, é garantir que os que estão fora não são loucos. Os que estão do lado de fora olham e dizem, então, se eu não estou lá, eu devo ser normal. E essa é a função do hospício, dar um parâmetro para que os que estão fora se sintam normais. Contudo, a impressão que eu tenho quando saio às ruas é que abriram as portas dos hospícios. A questão dessa inflexão na reflexão é que, em alguns casos, os homens burlam as regras e propositalmente fazem mal aos outros, pois
depois se internam em clínicas psiquiátricas para fugir da punição do ódio que externaram. Bom, essa é a primeira parte desta reflexão. Continuaremos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.